definir metas que sejam alcançáveis e que sejam importantes, né? Tem uma metodologia que chama SMART, né? Que é a meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Específica, ela deve ser bem definida. Você tem que saber, qualquer pessoa olhando essa meta tem que saber o que é uma meta específica. Tocar a música Lamento Sertanejo, né? Ou montar um repertório de 20 músicas. Ou aprender a fazer um acompanhamento de shot. Então são metas bem específicas, né? Você define o que é a meta e você sabe o que é e vai saber quando alcançar. Então, o primeiro passo da meta é especificidade, ela tem que ser bem específica. Mensurável, ela tem que ser medida, você tem que conseguir medir esse progresso. Como é que você mede? Por exemplo, eu quero tocar um ritmo de shot, você tem que... É um pouco complicado, mas quando você bota um repertório, você tem que tocar tantas músicas, então você pode medir. Então, essa medida, você pode ser uma medida quantitativa ou qualitativa. E aí, qualitativa é um pouco mais difícil, mas você tem que ter uma avaliação. Eu quero tocar uma música, beleza. Você vai tocar essa música com qual o nível de erros nessa música? Você avalia, então, pô, tô errando muito, eu não tô errando nada. Então, você tá tocando, tá conseguindo medir esse número de erros. A música também, você pode medir o andamento dessa música, quantos BPM você tá. E aí vale para música, para um exercício de arpejo, para um exercício de escala, você pode botar um andamento como uma métrica para você estar acompanhando. E pode ser uma métrica, um andamento seria uma métrica quantitativa, que tem um número. Outra métrica é a qualitativa. Pô, tô errando bem, tô errando pouco, tô errando muito, não tô errando nada. Tá soando bem, tá swingado, não tá pouco swingado, tá meio duro. Então, essas são as métricas que a gente pode aplicar. Por exemplo, quando a meta tá em relação com tocar uma música ou tocar um repertório. Outra coisa que a gente tem que ter, essa meta tem que ser alcançável. Ela tem que ser uma meta ao mesmo tempo que te desafia, que faça você ter vontade, né? Porque a gente tem uma coisa chamada dopamina. Dopamina é aquela substância mental, né? É um neurotransmissor que faz você ter vontade de fazer as coisas, né? Você ter a motivação. É claro que você tem que ter uma disciplina que vai funcionar enquanto você não tiver essa motivação. Mas só o fato de você ter uma meta e saber que você precisa bater aquela meta, você vai ter essa injeção de dopamina que vai fazer você conseguir aquele objetivo. Quando você tem essa sensação de realização, você reforça mais esse mecanismo da dopamina na mente. Então, quando é uma meta relevante, você consegue isso, você vai ficar feliz. Por exemplo, quando tá chegando a festa de São João e você quer tocar um repertório para tocar na fogueira, para animar a sua família. Então, isso vai te dar motivação quando você se compromete. Então, vai chegando, você fala, pô, eu tenho que estudar. Às vezes você tá cansado, mas quando você vai chegando, aí você pega, ensaia, vai aprender, você sabe que vai ter aquela recompensa. Então, isso gera a dopamina e a meta tá relacionado com esse processo mental de você conseguir. E quando você consegue, você tem aquela sensação de recompensa, sensação que está no caminho certo. E é bem prazeroso quando isso acontece. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Quando você tem uma meta temporal, você definir uma data limite para você chegar naquele ponto. Então, se eu quero aprender uma música, eu quero aprender essa música até tal dia. Quando você quer aprender um repertório, uma dica boa quero aprender um repertório, você marca uma data, até o São João do ano que vem. E aí, quando a gente divide até o São João do ano que vem, é muito tempo. Então, corre o risco da gente ficar enrolando, né? Procrastinando e não conseguir. Sempre que tiver uma meta com um tempo grande, você quebra em tempos menores. Então, se eu quero chegar no ano que vem com um repertório de 60 músicas, específico, temporal,
60 músicas para tocar no São João. No São João é uma coisa importante para mim. O que é que eu tenho que fazer essa semana? Então você divide, né? Vamos dizer que um ano tem 52 semanas. Você divide um tempo para você aprender os acordes, para você aprender os ritmos e para você aprender o que você precisa de técnica na sanfona. Depois você vai dar um foco nas músicas, em aprender as músicas. Então você pega todas as músicas e aprende a letra. Depois você aprende os acordes de todas as músicas. E assim você vai dividindo uma faixa de tempo. Você pode trabalhar com 2 músicas por mês, né? Então em um ano você vai ter aí 24 músicas. Talvez seja pouco, talvez seja muito. Então você vai fazendo isso de acordo com a sua realidade.